Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Leamos assim a palavra de Deus. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renove de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. Oremos. Pai amado e justo, graças te damos, Senhor, pela leitura da sua doce palavra. Pedimos agora, meu Deus, a orientação, a direção do teu Santo Espírito, para que esta palavra, meu Deus, possa atingir a nossa alma, edificar os nossos corações,
Ó Deus, abençoe as nossas vidas nesta noite e fala conosco mais uma vez por intermédio do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós chegamos no capítulo 4, da segunda carta aos Coríntios, e hoje nós vamos falar este capítulo todo, que traz para nós muitas lições preciosas, principalmente nesses dias em que nós estamos atravessando uma situação muito desconfortável, mas para nós que servimos a Deus, nós temos o alento da Sua palavra. E eu quero convidar a vocês, se possíveis, deixem as suas Bíblias abertas para que juntos possamos ir caminhando e falando aquilo que o Espírito Santo nos orientar. Paulo, ainda neste capítulo, está se defendendo dos seus acusadores, e na sua defesa ele apresenta o glorioso ministério da nova aliança, que é o Evangelho de Cristo. E este ministério, queridos, oferece vida, salvação, justificação e tem poder para transformar aqueles que andam no caminho de trevas. Nós vamos dividir este capítulo em 4 sessões, do versículo 1 ao versículo 6, a primeira parte que nós vamos estar falando agora, vamos estar falando de um evangelho glorioso. O que este evangelho ele pode fazer na vida de uma pessoa que crer, que dar crédito a esta palavra. O versículo primeiro nos diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Meus irmãos, este evangelho que Paulo prega, que Paulo apresenta, este evangelho de Jesus, ele não é fruto de uma mente humana, ele não é produto de uma mente humana, não é apenas uma filosofia de pensamento. Este evangelho, o próprio Paulo diz que é poder de Deus, e é a revelação divina. Sua origem deste evangelho está no céu, sua oferta é graciosa, o seu poder é irresistível e a sua evidência é luminosa. Nós vamos ver, queridos, então, este versículo 1 que o apóstolo nos apresenta, onde ele diz que este ministério ele é concedido pela misericórdia de Deus. Através da misericórdia do Senhor foi-nos revelado este ministério. E este ministério, o apóstolo vai nos apresentar que muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós não damos tanto crédito como deveria dar a este evangelho, a esta palavra. Então o apóstolo ele vai nos apresentar, e ele mesmo não apresentar somente com palavras,
com demonstração de poder, mas acima de tudo ele vai apresentar a sua própria vida transformada, a própria vida mudada, a própria vida dele era uma pregação, aonde ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e a partir de então, ele que era um personagem que perseguia a igreja, um personagem que judiava daqueles que se dizia cristão. No dia em que Paulo teve um encontro com o Senhor deste evangelho, a vida dele mudou totalmente. E agora ele é enviado por Deus para plantar igrejas, para evangelização, para anunciar as boas novas de salvação, não apenas com palavras, mas acima de tudo com a sua própria vida transformada, de um homem que realmente teve uma mudança radical na sua vida. No versículo 2, ele diz: antes, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Aqui o apóstolo ele vai nos dar o entendimento que este evangelho nos dá força para enfrentar os sofrimentos que estão diante de nós. O próprio Jesus disse que na nossa caminhada cristã, ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Nenhum momento você vai encontrar Jesus dizendo, ou alguém dizendo que neste caminho que nós estamos caminhando, nós não vamos encontrar sofrimento, obstáculo, dificuldade e tantas outras circunstâncias da vida. Jesus disse que até por causa do nome dele nós seríamos odiados, e até alguns poderia ser conduzido até a morte. Mas ele disse na carta de Apocalipse, onde ele afirma: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Podemos observar que esta palavra não desfalecemos, ela quer dizer no original perder a coragem, desanimar, denota um covarde de coração mole. Então o apóstolo está trazendo esta palavra de ânimo, esta palavra para que nós não venhamos a nos desfalecer. Este evangelho que nós pregamos, esse evangelho que nós portamos, esse evangelho que nós cremos, ele tem condição de abastecer a nossa alma, ele tem condição de nos impulsionar diante das dificuldades que estão diante de nós, para que nós não venhamos desanimarmos, ou desmaiarmos, ou acovardarmos, ou retroceder. Daqui em diante, o apóstolo lhe diz em certa ocasião: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quando você abraçou este evangelho, quando você abraçou esta causa, não tem como você retroceder, não tem como você voltar atrás, não tem como você parar, é daqui para a eternidade. Ainda o apóstolo ele vai dizer que este evangelho nos dá resistência na oposição. Observe o versículo de número 3, por favor. Olha o versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto,
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então podemos observar, queridos, que este Evangelho nos dá resistência para resistir àqueles que se opõem, como aqui mesmo na igreja de Corinto, onde o apóstolo estava sofrendo acusações. Nós estudamos na outra terça-feira, quando ele apresenta as suas credenciais, e as credenciais de Paulo não eram uma carta de recomendação, mas era uma consciência pura, uma consciência que dava testemunho diante de Deus e diante dos homens. Então Paulo estava sendo colocado em xeque, aliás, o seu caráter. Paulo estava sendo, por alguns falsos mestres que estava inserido dentro da igreja, estava colocando uma interrogação na vida ministerial do apóstolo. Então ele está dizendo aqui que este Evangelho, ele nos dá condição de resistência, condição de resistir à oposição dos homens e à oposição até mesmo do diabo, do mundo e também da carne. Paulo enfrentou, meus irmãos, toda sorte de sofrimento que você possa imaginar. Paulo, ele sofreu perseguição, ele sofreu rejeição, ele sofreu oposição, ele sofreu abandono, ele foi apedrejado, ele sofreu açoites, ele sofreu prisões, ele sofreu acusações, ele sofreu naufrágio e até mesmo a própria morte. Mas esse sofrimento não puderam desencorajar o apóstolo, nem desanimá-lo, para que ele não pudesse continuar a sua missão. E deixa para nós um exemplo de perseverança, mesmo que o sofrimento seja iminente na nossa vida. Quando nós estamos diante de tantas provações, de tantas dificuldades, de tanto sofrimento, nós deveríamos olhar um pouquinho a biografia deste grande homem de Deus, que venceu impérios, venceu falsificadores, venceu falsos mestres, venceu calúnias, venceu intempéries da natureza, mas ele não desistiu da sua missão e da sua vocação e do seu chamado. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas que se dizem ser cristãos, elas não suportam, elas não aguentam. Nada disso que eu falei aqui, elas não suportariam de qualquer maneira, mas muitas vezes elas não suportam a indiferença no meio da irmandade, ela não suporta a indiferença no meio dos cristãos. São pessoas em que elas querem ter os seus egos massageados, elas querem receber aplauso, elas querem tapetes vermelhos, elas querem holofotes, elas querem a glória para si, elas querem tudo para si. São pessoas que realmente não nasceu de novo, não compreendeu, não sabe ainda o que é evangelho, o que é realmente ser cristão, autenticamente o que é ser cristão. E Jesus disse, ele afirmou que por causa do seu nome nós seríamos odiados, seríamos perseguidos, e muitas vezes as pessoas desistem com muita facilidade, e infelizmente muitos retornam para trás e tornam-se escravizar-se no mundo e nas trevas e nos pecados dantes cometidos. Este Evangelho, meus irmãos, nos capacita para ser íntegro diante da pregação do Evangelho. O versículo 2 que nós lemos, Paulo fala que ele não é falsificador. Ele diz,
não somos falsificadores, porque já naqueles dias, naquela igreja, havia um grupo de pessoas, de falsos mestres, que o evangelho deles era outro, eles estavam falsificando o evangelho. Então Paulo, ele afirma aqui que ele não é falsificador. Ele vai destacar alguns pontos importantes, que o cristão, ele deve ser verdadeiro diante da luz deste evangelho, porque esta palavra, ela ilumina todos os recântaros da nossa alma, da nossa vida. Esta palavra não tem aonde que nós podemos nos esconder. Esta palavra, ela clareia a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos intentos. Não tem como nós escondermos diante do farol alto desta palavra. Então esta palavra, o apóstolo dizendo que este evangelho, ele reflete em nós uma luz que nos mostra quem somos, como nós estamos e quem é Deus. Também o cristão, além de deve ser iluminado por a luz deste evangelho, o cristão verdadeiro, ele não pode levar uma vida de truques, uma vida de engano, uma vida aonde que quer levar vantagem. Nem aqueles que pregam a palavra, eles não podem usar meios que venham usurpar a inocência dos irmãos. Quem prega o evangelho, quem anuncia o evangelho, além de ter uma vida na luz, ele também não pode transmitir a palavra de Deus baseada em coisas que não são legítimas pela palavra. O evangelho por si só, ele é puro. Ele não precisa nada demais para que ele venha a ser completo. Ele por si só já é puro, por si só ele já é completo. Ele não necessita de adaptação. Os pregadores não precisam se adaptar para pregar o evangelho. Ele é simples, mas ele é poderoso para transformar a vida do homem. E muitos têm falsificado este evangelho, falsificado porque eles não vivem este evangelho. Como não se vive este evangelho, eles precisam então agora adaptar alguma coisa nova. Aquilo que o evangelho condena, para que eles não sejam eles mesmos sendo reprovados, então agora eles criam emendas e adaptam-se a este evangelho para que eles possam continuar usufruindo deste evangelho, usufruindo entre aspas, fazendo o evangelho fonte de riqueza, fazendo do evangelho fontes de que não seja a principal. Eles usam o evangelho para se promover, usam o evangelho para se enriquecer, usam o evangelho para se destacar, e não é esse o evangelho verdadeiro. Paulo diz assim: nós não somos falsificadores deste evangelho. O cristão verdadeiro, ele não pode adulterar a palavra. Falsificar é você adulterar, é você dizer aquilo que não diz, é você afirmar aquilo que a Bíblia não fala, é você querer levar êxito numa coisa que não existe, numa coisa que a palavra de Deus não te dá garantia para você fazer aquilo. Então, muitos têm falsificado o evangelho, adulterado a palavra. E também, em quarto lugar, ele vai dizer que o cristão verdadeiro vive de forma transparente na presença de Deus e na presença dos homens. Então, este evangelho tem poder de nos transformar, de moldar a nossa vida, e a vida que agora nós vamos levar daqui para frente é uma vida que precisa ser transparente, verdadeira, sem engano, diante de Deus e diante dos homens. Se esse evangelho não ter poder para fazer a nossa vida, alguma coisa está errada.
Ou nós ainda não conhecemos esse verdadeiro Evangelho, ou a gente conhece o verdadeiro Evangelho e nós não queremos nos moldar nele. Não é as minhas vontades, não é Deus que tem que se moldar a mim, não é o Evangelho que tem que moldar a mim, é eu que preciso me moldar, é eu que preciso me transformar para que eu possa chegar na estatura de um varão e de uma varoa perfeita na presença de Deus. Então, em segundo lugar, nós vamos ver então agora este Evangelho que nos adverte sobre as oposições que nós vamos enfrentar, que nós temos enfrentado, que está no versículo 4, que nos fala sobre, versículo 3 e 4, que nos fala sobre o Deus desse século que tem cegado o entendimento de muitos. Vamos repetir novamente, que diz assim: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, está coberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então este Evangelho, ele é pregado, ele é anunciado, mas observe o que Paulo diz no versículo 3, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, observe bem, o Evangelho ainda está encoberto para aqueles que se perdem, ou seja, aqueles que ainda não abriu o entendimento, para aqueles que ainda não entendeu qual é o propósito maior, qual é a vontade de Deus, e muitos não querem moldar este Evangelho. E Paulo diz, então, muitos que se perdem estão encobertos, que esteja coberto. Ou seja, o Evangelho ele não vai entrar em promoção. O Evangelho jamais vai entrar em promoção para agradar fulano ou beltrano. Jamais o Evangelho ele vai entrar em promoção. Quem quiser submeter e moldar, seja bem-vindo. Quem não quiser, vai se perder. E o Evangelho não é culpa daqueles que se perdem. Porque é pregado, é anunciado, é ensinado. Mas se eu não deixar que a palavra de Deus molde o meu caráter, molde a minha vida, eu vou me perder. Agora o Evangelho ele não vai baixar a promoção dele. Não, aquilo que era pecado agora não é mais pecado. Agora você pode continuar do jeito que você está. Você vem para Cristo, continua do jeito que você está. Não precisa mudar, não precisa de transformação, não precisa nascer de novo. O importante é o coração, o importante é que você está no nosso meio, o importante é que você está aqui com a gente. Não tem problema, continua com a sua vida dúbia, continue aí com o seu jeitinho, não tem problema. Esses são os falsificadores que Paulo já na igreja de Corinto tinha. Infelizmente eles estão no nosso meio. Infelizmente eles estão no nosso meio. E isso que eu acabei de dizer agora é o que eles dizem. Deus só quer o teu coração. Você não precisa nascer de novo. Você não precisa ser transformado. O importante é você estar aqui com a gente. E por aí vai. E por aí vai. Então o Evangelho, irmãos, ele é radical. O Evangelho não tem meio termo. Ou ele é 8 ou é 80. Não tem meios para o Evangelho. Ou a gente tenha consciência disso e peça misericórdia para que Ele nos transforme dia a dia, ou a gente podemos levar uma vida aí cristã, entre aspas, e um rol de membro de uma igreja por muito tempo, e quando chegar um dia, o nosso nome não vai estar escrito no livro da vida, infelizmente. Então, o maior opositor contra o Evangelho é o próprio diabo. Vejamos, o diabo interfere na mente dos ouvintes, ele age na mente e no entendimento, deixando os incrédulos inatingíveis pelo Evangelho. O diabo ataca os incrédulos com a cegueira espiritual e, acima de tudo, trazendo dúvidas. Por isso que ele fala que o Deus desse século cegou. O que é cegar? Não é cegar a vista, é cegar o entendimento. As pessoas não conseguem entender a mensagem do Evangelho, não conseguem aderir ao Evangelho, não conseguem viver o Evangelho.
E muitos desses aqui até batizam, é discipulado, chega a batizar. Infelizmente, alguns chegam até ao ministério. Chega até ao ministério. Mas ainda não teve entendimento real do que é evangelho, do que é a nova aliança, o que é uma nova vida com Deus. Jesus disse bem claro: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. No evangelho você não tem direito. Aprendam isso. No evangelho você não tem direito. Negue a si mesmo. Eu não tenho direito. Eu não sou mais senhor da minha vida. Quem é senhor da minha vida é aquele que morreu por mim. Ele é o meu Senhor. E sendo Ele o meu Senhor, é Ele que dita regras. É Ele que diz: Sebastião, você tem que se arrepender, você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que tolerar, você tem que suportar, você tem que perseverar. É Ele que vai reger agora a minha vida, não é eu mais. Aí Paulo diz: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, então é Ele que vai ditar as regras, é Ele que vai dizer para mim o que eu tenho que fazer, correto? Este evangelho, queridos, nos mantém longe da presunção, né? Observe o que o apóstolo diz, que muitas pessoas têm se perdido pela presunção. As pessoas se vangloriam, as pessoas entram pelo caminho da glória humana e esquece que o nosso foco é Cristo. Observe que ele diz no capítulo 3, porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação? Ou seja, é um perigo quando nós não entendemos quem é Cristo e quem somos. É um perigo quando você quer aquilo que não é para nós, aquilo que não é para você. A glória é para Deus, o louvor é para Deus. E esses falsos mestres que estavam inseridos na carta aos Coríntios, eles estavam, na igreja de Corinto, eles estavam querendo glória. Lembra do capítulo 3, que Paulo precisou dar uma pancada neles? Onde Paulo fala assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Porque na igreja de Corinto tinha esses grupos de fã-clube. Então quando Paulo sai de lá e esses falsos mestres, eles infiltram na igreja, continua ainda o louvor ao homem. Então qual era o foco de Paulo? O foco de Paulo era a pregação de Cristo. Os falsos mestres de Corinto faziam o oposto, como muitos hoje querem a glória para si, querem o louvor para si, não é verdade? Esses falsos mestres ainda pregavam sobre si mesmo, se gabavam das suas realizações. Paulo, porém, não se promovia a si mesmo, nem louvava a si mesmo, mas a Cristo e este crucificado, a quem Deus ressuscitou. O mensageiro, meus irmãos, o cristão, deve ser um servo e não uma celebridade. Ele não pode buscar os holofotes, ele não pode se exaltar a si mesmo. Observe o versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Aí o versículo 6, vamos ler o versículo 6. Porque Deus
que disse que das trevas resplandecesse a luz, e é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória. Então este evangelho, ele nos dá evidência de um poderoso milagre. E qual é esse poderoso milagre? Qual é o maior milagre na vida de um homem? Você sabe? Qual é o maior milagre na vida de uma pessoa? O novo nascimento. O novo nascimento. E somente este evangelho pode nos tirar das trevas e nos transferir para o reino da luz. Então, essa nova aliança que Jesus fez por nós, este evangelho que nós temos e que pregamos, pode tirar o pecador das trevas e transformar ele a ser um filho de Deus. A luz da palavra de Deus ilumina a alma dos que estão em trevas e faz o incrédulo ser alcançado por Deus. Observe bem, este mesmo evangelho que ilumina a nossa alma, este mesmo evangelho que testifica na nossa consciência se nós estamos em treva ou estamos em luz, este mesmo evangelho também ele é um farol alto para o incrédulo, para o perdido. E quando esta luz ilumina a alma, o entendimento do incrédulo, aí ele entende quem é ele, aonde ele está. É quando a pessoa então começa o processo de salvação na pessoa, quando a pessoa então ela reconhece que é um pecador, que aonde ela está é um mundo de trevas, está escravizada pelo pecado, é quando então ela começa a arrepender-se e ela busca o porto seguro que é Jesus, porque somente Jesus pode transformar a vida do homem. Deus ilumina o coração do homem. O próprio Paulo foi iluminado por Deus no caminho de Damasco, na ocasião em que ele estava perseguindo a igreja. Veja bem, gente. Então este evangelho, ele resplandece no meio das trevas, é como um farol alto. Esse mesmo homem que está pregando aqui, está ensinando aqui, ele é testemunha disso. Ele estava perseguindo a igreja quando ele foi e teve encontro com esta luz radiosa que o cercou naquele dia no caminho de Damasco, e quando ali ele então tem um encontro real com Jesus. Pois bem, vamos então para o versículo 7 ao 14, para nós ir para a conclusão. Do versículo 7 ao 12, aliás, o apóstolo vai nos ensinar esse tesouro, queridos, que está dentro de nós. Nessa sessão nós vamos ver que o apóstolo traz um contraste de uma riqueza que está dentro de um vaso frágil. Vamos ler então, versículo 7 ao 12. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então vamos ver esse contraste entre o vaso e esse tesouro. A palavra tesouro aqui quer dizer aquilo que é valioso e que é muito caro, de muito valor. E vaso, você sabe que é aquilo que é frágil. Paulo compara o evangelho que está em nós, este evangelho está em nós, e este evangelho é uma riqueza,
é muito caro. Representa, então, esta riqueza representa o Evangelho. E o vaso representa nós. Nós fragilmente carregamos este valor. Mas não é simplesmente carregar uma Bíblia. Não é simplesmente carregar uma Bíblia. É você carregar a transformação que este Evangelho fez em você. Este Evangelho te transformou, mudou a sua vida, mudou o seu pensar, mudou o seu agir, mudou o seu andar, mudou o seu comportamento, mudou você todo. Então agora você carrega este tesouro dentro de você. Por isso que Paulo diz que a gente não precisa de carta de recomendação, porque a nossa vida ela é lida por todos os homens, ela é vista por todos os homens. Então este Evangelho, esta riqueza que está dentro de nós, ela é rica, é poderosa. Nós somos um recipiente fraco, frágil, mas o que está em nós é forte e valioso. O foco não é o vaso, irmãos. Por isso que não há lugar na Bíblia para o homem se vangloriar. O foco nunca será um vaso. Por mais que o vaso seja bonito, belo, mas ninguém vai ficar olhando só para o vaso. Todo mundo vai olhar para o que está no vaso. E esse deve ser o nosso comportamento. Nós apenas somos portadores de boas novas, mas a glória, o louvor, não é para nós, é para o Senhor. Também, um pensador disse, e o que ele disse eu achei muito interessante, disse que há alguma coisa errada quando o vaso rouba o tesouro da sua glória. Quando o mostruário rouba a atenção mais do que a própria joia. Então, ou seja, quando a pessoa ela quer aparecer mais do que aquele que salvou. E nós não podemos. Então não há motivo para vanglória, não há motivo para exaltação própria, não há motivo para você se engrandecer, porque quem tem que aparecer na sua vida, na nossa vida, é Cristo. Então quando o mostruário quer ser mais, ele quer mais impressionar do que a própria joia, o próprio valor que está nele, foi mais ou menos isso que Satanás quis quando ele disse: subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Lembra que isso, irmãos, foi a semente do pecado que originou o pecado. E é isso que ele tem colocado no coração dos homens. Muitos homens, infelizmente, não têm tido sabedoria para lidar com o sucesso, para lidar com algumas questões. E infelizmente eles tropeçam e caem na sua própria astúcia, louvando a si mesmo. A fraqueza deste vaso, irmão, ressalta a excelência do poder de Deus. Ele é glorificado pela fragilidade daquele que conduz a sua presença. Então ele é glorificado em mim, é glorificado em você, quando nós assim damos o bom testemunho por onde nós passamos. Lembra que nós falamos na terça-feira passada que nós somos o bom cheiro de Cristo? Por onde nós passamos, nós exalamos o bom cheiro de Cristo. Também o contraste entre o sofrimento, do versículo 8 ao 9, que nós lemos aí. A tribulação, irmãos, é externa. Ela é externa, a tribulação é externa. O sofrimento da tribulação é externo, mas essa tribulação, ela gera dentro de nós a angústia. Ela gera dentro de nós um sofrimento interno. Então, por isso que ele diz que nós somos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque nós temos que entender uma coisa. Paulo, ensinando aos Romanos, disse que nós temos paz com Deus por intermédio de Cristo. E esta paz, ela não é uma paz concernente de algo externo. Essa paz que nós temos com Deus, ela não é oriunda
de situação externa. Essa paz que nós temos dentro de nós, a fonte dela é Cristo. E se Cristo está realmente impregnado em nós, nós não temos que ter motivos externos para ter esta paz dentro de nós. Então, o verdadeiro cristão, que realmente já está maduro na fé e compreende o Evangelho, a circunstância ao seu redor pode estar pegando fogo, dentro dele tem paz. Porque a paz que ele tem não é o que está sendo gerado por fora. Eu consegui comprar uma casa boa, glória a Deus. Consegui comprar um carro bom, glória a Deus por isso. Consegui um trabalho bom, glória a Deus por isso. Consegui adquirir um bem, glória a Deus por isso. Consegui fazer uma viagem dos meus sonhos, glória a Deus por isso. Mas isso não deve ser a fonte geradora de paz, de alegria dentro do teu ser. A fonte geradora é Cristo, não é nada externo. É Cristo, é esse Evangelho. Então a tribulação também ela é externa. A tribulação é externa. Mas a tribulação ela não pode tirar a paz do teu coração, a confiança no teu coração, a esperança do seu coração. Então por tudo nós somos atribulados. Mas dentro de nós há uma esperança que não pode ser tocada, que está guardada no céu. Indo para a conclusão, então nós possamos observar, queridos, que ele disse, do versículo 10 ao 12, que ele tem uma identidade com este Evangelho. E qual é essa identidade? Versículo 10 ao 12, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, como é essa identidade nossa com o Evangelho, queridos? Paulo está querendo dizer que ele traz no seu corpo as marcas deste Cristo, a marca deste Evangelho. O apóstolo destaca, queridos, algumas verdades que nós precisamos entender, e essas verdades estão no versículo 13 ao 15, vou ler para vocês rapidinho, que diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Por isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos se torne abundante em ação de graças para a glória de Deus. Então, o que é que nos identifica com este Evangelho? O que é que nos identifica? Não é só as marcas, não são só as marcas, mas acima de tudo, a nossa fé. Porque as marcas e as nossas experiências também não pode substituir a nossa fé. Guarde isso. As marcas e a experiência que o Evangelho produz em nós, elas não servem como um porto seguro para nós ancorar nossa fé. Ok? Vamos ver isso? Então Paulo, versículo 3, Paulo está fundamentado a sua fé, não nas suas experiências, mas na palavra de Deus. A nossa fé, ela deve estar na palavra e no Evangelho. É claro que é válido as experiências, é vale as marcas que a igreja carrega de Cristo. Mas essas marcas e essas experiências não devem ser o porto seguro da nossa fé. O porto seguro da nossa fé é a palavra, é o Evangelho. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Versículo 14, sua fé está fundamentada na ressurreição de Jesus e conseguinte a nossa própria ressurreição.
Olha que coisa maravilhosa. Olha que identificação que nós temos com o Evangelho. Então este Evangelho que nós temos, ele diz que Jesus ressuscitou. E se eu creio que ele ressuscitou o Senhor, eu também preciso crer que ele vai me ressuscitar. Aqui há esperança para aqueles que dormem em Cristo. Correto? E em terceiro lugar, a nossa fé, versículo 15. A nossa fé nos direciona para a glória de Deus. O fim principal de todo homem é glorificar a Deus. Amém? Vamos então concluir. Versículos 16 ao 18. Vamos ler. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renove de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Pois bem, o que Paulo está querendo dizer aqui, queridos? Que o versículo 16, ele está dizendo assim: não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mas não é, esse corromper aqui não é de roubar, de se vender. Esse corromper aqui é de se desgastar. Ou seja, essa renovação diária que nós precisamos ter é no nosso homem interior. O nosso homem interior precisa dessa renovação, porque o nosso homem exterior, ele vai se corrompendo, ele vai se degradando. Ao passar dos dias, queridos, nós nos cansamos, nós envelhecemos, nós nos adoecemos, e com isso, o nosso homem exterior, ele vai se deteriorando cada dia mais. Mas o homem interior precisa estar 0 km todo dia. A tua fé tem que estar em dia, a tua esperança tem que estar em dia, a sua convicção tem que estar em dia, o seu amor tem que estar em dia. E isso só vem através da renovação diária da nossa vida. O homem interior, que é o Espírito de Deus em nós, ele deve estar sendo renovado diariamente. Um pensador teórico, William Barclay, disse que os mesmos sofrimentos que pode debilitar o nosso corpo externo, este mesmo sofrimento pode fortalecer as fibras da nossa alma. Em meio à degradação, em meio ao sofrimento, permita que a tua alma louve a Deus, permita que o teu espírito glorifique ao Senhor, permita que você aproxime de Deus, ainda que cansado, fadigado, ainda que o teu corpo seja mutilado, ainda que o teu corpo esteja cada dia sofrendo o processo natural da vida, mas dentro de você, permita que a tua alma se fortaleça a cada dia e mais próximo você esteja de Deus. O 17 diz: o sofrimento presente que você passa não se compara com o futuro glorioso que Deus tem para a igreja. Aqui nós choramos, nós sofremos, nós gememos por causa das tribulações. Tudo isso não se compara com a glória que nos espera um dia. E o 18: as coisas visíveis não é páreo para aquelas que serão reveladas a nós. A fé genuína não se prega nas coisas terrestres, mas nos conecta naquelas que estão além da morte. Então, queridos, a fé genuína não é aquilo que você pega, que você vê. Por isso que eu falei que não é as coisas externas, as que estão além de ti, que vai trazer convicção para você e fé para você. A fé genuína é aquela que nos conecta no mundo invisível. E eu quero ler com vocês Hebreus 11, por favor. Abraão deixou as garantias que tinha na casa de seu pai e partiu para um lugar que não conhecia. Moisés abriu mão dos palácios de Faraó, vendo o invisível. E aqui eu quero concluir com vocês, lendo, por favor,
Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus 11, por favor, abra sua Bíblia e vamos ler o versículo 8 ao 10 e depois o 24 ao 27. Olha o que diz o 8 ao 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como sem terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava, isso aqui, gente, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Gente, olha onde que Abraão chegou, olha onde a fé de Abraão chegou. É a mesma cidade que nós esperamos. Agora vamos falar de Moisés, versículo 24 a 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porquanto ficou firme, como vendo o invisível. Amém. Ficamos em pé e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te louvamos pela Tua palavra, meu Deus. Que esta palavra venha nos encorajar para os dias de crises, dias de turbulência, dias em que nós estamos vivenciando, Pai. Que esta palavra venha trazer no coração dos meus irmãos a esperança, meu Deus, sabendo, meu Pai, que o Teu Evangelho, ele tem o poder de nos transformar, o Evangelho tem poder de nos moldar. Este Evangelho, meu Deus, ele também nos traz a convicção, a esperança que está derramada em nosso coração, Pai. Pedimos, meu Deus, assim como Abraão, assim como Moisés, que pela fé eles enxergaram este dia, que nós possamos, ó Deus, também pela fé enxergar, ó Deus, um lugar, uma cidade que o Senhor tem preparado para nós, sabendo que aqui não é o nosso lugar definitivo, sabemos que há, meu Deus, um lugar aonde o Senhor reservou para nós, ainda que este corpo abatido, este corpo cansado, este corpo mutilado, Pai, venha cair, Senhor, há um lugar reservado para o Teu povo, há um lugar reservado para a Tua igreja, e eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor possa com esta palavra aquietar o nosso coração e nos conceder, ó Deus, a esperança gloriosa para nós. É o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus.